Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nossa live. Vou dar só um tempinho para conexão, né? Para chegar o aviso para as pessoas que a gente começou. O pessoal entrando. Que bom. Eu soube que hoje vai ter live de show mais tarde, né? Mas é bom que aqui a gente já começa o esquente, já vê se tá tudo direitinho com a internet, já planeja o nosso feriado. Lembre de convidar as pessoas, né? Aí na setinha embaixo, já manda o convite para as pessoas entrarem também. Aquele amigo que vocês sabem que gosta de gastronomia, ou que tá sem ideia, ou que vai ter que se virar agora na Páscoa e preparar a comida. Mas enfim, esse menu já serve aí de aprendizagem para tudo, né? É um prato que a gente pode preparar em qualquer ocasião. Tem a setinha embaixo, vocês colocam para convidar as pessoas para eles entrarem. Pronto. Na setinha aí embaixo vocês conseguem convidar. A gente já vou dar só mais um minutinho pra gente conversar. Bom, a gente começou, né? A gente tá fazendo esse processo de lives. A gente começou com o tema da Páscoa essa semana. Para dar as ideias, né? Tanto de como preparar o ovo de Páscoa em casa. A gente teve na terça-feira. E hoje a gente vai falar sobre um menu de Páscoa. Então a gente colocou uma perguntinha para ver quais dúvidas vocês tinham. Novamente a gente fez o roteiro da conversa de hoje com base nesses comentários, nas dúvidas que vocês já mandaram. Então já tá tudo direitinho. Algumas pessoas perguntaram se a gente vai preparar alguma receita hoje. O detalhe da receita preparar agora fica um pouquinho complicado. A gente tem plano sim de fazer receitas, mas junto com vocês. Então a ideia é que a gente já até passe, né, a lista de ingredientes e tudo direitinho para vocês poderem acompanhar e já preparando em casa. Mas hoje são ideias de menu. Então eu vou explicar o passo a passo da receita. Quem estiver participando da live receberá todo o material detalhado, a apostila bem completa com medidas, modo de preparo, tudo, dicas. Depois da live a gente vai deixar disponível. Não precisa pôr o endereço de vocês agora aqui nos comentários. A gente vai pôr uma caixinha de pergunta logo quando a live encerrar para vocês colocarem o e-mail para ser enviado, tá bom? Então, é importante, né? Quem gostar do conteúdo, por favor, dê um print e compartilhe aí para saber que vocês estão gostando, para falar para as pessoas, né, o que é que a gente tem feito. E o canal é muito participativo. A gente sempre escuta, pergunta o que é que vocês precisam, tenta entender a demanda, como as aulas do Umami. A gente sempre faz as pesquisas do que é que vocês gostariam de aprender e vamos aproveitar esse período aí que a gente está em casa para, de repente, ter aulas mais práticas, como o SOS da cozinha, né? Aí vocês podem colocar, fica à vontade para compartilhar com a gente ou dar sugestões para as próximas lives, tá bom? Então, gostando da nossa iniciativa, se quiser que a gente continue, dá o print na tela e compartilha marcando a gente. Ó, Vitor. Pessoal internacional entrando. Muito bom. Os amigos, os clientes que viram amigos. Alane, muito bom. Bom, vamos começar a nossa conversa, até porque vai ficar gravado aqui, então quem perdeu o comecinho depois assiste aí e acompanha tudo direitinho. Primeiro eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a cultura, né, da comida da Páscoa. Aqui no Brasil a gente acabou que estabeleceu os cristãos não consumir carne vermelha inicialmente em toda a época da Quaresma. Então, e é um fato curioso, né? Porque não se consumia carne vermelha na época da Quaresma, um simbolismo ao respeito, ao agradecimento do sacrifício de Jesus, ao sangue derramado de Jesus. Mas culturalmente acabou indo somente para o lado do peixe, camarão e, por que não, né, frango, porco, que são carnes brancas.
Então, enfim, no Brasil, culturalmente se consome muito, muito, muito peixe nessa época. Nem todos hoje fazem esse jejum de carne vermelha durante todo o período da quaresma, nem durante toda a Semana Santa, acaba sendo mais na própria Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa. Mas, enfim, é uma coisa cultural brasileira. A gente consome muito, muito peixe nessa época. O bacalhau é o campeão, né, de preparo de vendas. Quem não tem o poder aquisitivo, porque querendo ou não, um bacalhau de qualidade acaba sendo um pouco mais caro. Hoje existem alternativas, né, peixes preparados como se fosse o bacalhau. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o bacalhau é campeão. Aí, em segundo lugar, entra o camarão e o peixe, tá? Trazendo um pouquinho de novo da tradição, né? Porque gastronomia traz muita história e tradição. A cultura europeia e a cultura do Oriente Médio, eles têm muito mais costume de comer cordeiro, porque é um costume da época, né? E aí tem o simbolismo de que somos cordeiros de Deus. Então acaba que a questão do cordeiro não é tão cotidiano aqui no Brasil, mas também é uma alternativa e uma cultura muito forte em alguns países. Bom, dito isso, a gente tem aqui a grande maioria das perguntas e das solicitações, eu diria que até 90% ou mais, foi pedindo receitas de bacalhau. E aí bacalhau é bastante versátil, né? Tem muitas coisas que a gente pode preparar. A receita que as pessoas mais gostam, digamos, a mais tradicional, é o bacalhau Gomes de Sá, que é a receita que a gente vai disponibilizar para vocês. Mas tendo qualquer dúvida, qualquer solicitação que vocês queiram, vocês precisem, é só continuar mandando pra gente na caixinha que a gente vai disponibilizar e a gente vai responder, tá bom? Dos tipos de bacalhau, deixa eu entrar aqui na apostila. A apostila que vocês vão receber, quem tá participando, vai super detalhado, né? Então, vai ter inclusive os tipos de bacalhau. Eu anotei aqui algumas observações. O tipo de bacalhau mais comum é o Gades morrua, que é o bacalhau nobre, considerado o tipo nobre, o tipo verdadeiro de bacalhau pelos portugueses. Esse bacalhau ele tem um lombo alto, ele tem uma qualidade superior, ele tem uma carne mais branca e tem um Gades macrocefalos que é muito parecido. Se você não conseguir ver a pele do peixe e o peixe inteiro, se você pegar só a carne ou a posta, é muito fácil de se confundir. Só que as boas marcas e os bons estabelecimentos sempre têm especificado o tipo de bacalhau na embalagem, então é importante a gente ver. Além disso, tem alguns outros, né? Tem o Saíte, que tem o Ling, tem o Zarbo, que são de qualidade um pouco mais baixa, mas que são também peixes salgados seguindo a tradição de salga portuguesa. Hoje inventaram até qualquer tipo de peixe, até bacalhau feito em outros países, né? Aqueles peixes menores, mais finos, qualquer filé de peixe hoje se fazem. Aí você vê na embalagem assim, peixe tipo bacalhau, já não é um bacalhau. Na verdade, nada mais é do que um peixe salgado e às vezes dessalgado. Então, isso trouxe, algumas pessoas falam, isso aí é o fake bacalhau, é o bacalhau de mentira, mas também trouxe um pouco do acesso às outras pessoas que não tinham condição de comprar um bacalhau do Porto, um bacalhau alto, um lombo de bacalhau, para consumir esse produto. Comercialmente falando, atende para saladas, para salgados. O sabor é um pouco diferente, a textura é totalmente diferente, mas atende à necessidade de algumas pessoas. Então, eu não gosto assim de botar isso é certo e errado, acho que depende da demanda e da necessidade de cada um mesmo. Então, só você que quer comprar um bacalhau, fique atento ao que você quer preparar, ao que você pode consumir, para somente você não ser enganado. Então, se você quer comprar um bacalhau de qualidade, você tem que saber qual tipo de bacalhau de qualidade, tá? Sobre peixes, o nosso litoral aqui, a nossa costa é riquíssima, então você tem peixe de todos os tipos, para todos os fins. E aí o que eu sugiro é sempre consumir o peixe da sua região o mais fresco possível, o que agrada ao seu paladar, o que é mais acessível, o que está na época. E aí a gente consegue fazer também uma infinidade de pratos. Tá? Das perguntas que já foram enviadas,
pediram salada de bacalhau, basicamente. Como é que a gente pode fazer um arroz de forno ou um peixe ou um camarão no forno. Eu vou falar isso daqui também com vocês. Se for surgindo alguma pergunta enquanto eu estou explicando e eu não conseguir acompanhar aqui nos comentários, eu estou tentando acompanhar. Mas se eu me passar, depois a gente responde no Stories, tá? Então fiquem à vontade para perguntar se surgir alguma dúvida e a gente com certeza vai responder no Stories. Mas as perguntas que foram enviadas antecipadamente a gente vai responder agora. Então, e aí a pergunta aqui, o bacalhau, a gente usa o tradicional ou qualquer peixe, né? Se você quer preparar um prato de bacalhau, você tem que usar o bacalhau. Mas você pode usar um peixe tipo bacalhau, se for a alternativa que você tem. Então, se você for fazer um bolinho de bacalhau, você pode usar um bacalhau de qualidade inferior. Não justifica você comprar um lombo de bacalhau super caro, super nobre, para desfiar e misturar com várias coisas. Enfim, aí a gente tem o uso, né, de cada ingrediente. O prato de forno que pediram sugestão, eu particularmente não costumo fazer tanto arroz de forno. Eu acabo fazendo muito arroz de panela, a panelinha, né, com a influência de Goiânia, do Goiás, na verdade, com um pouco da influência da paella também. Então acaba que os meus pratos de arroz têm uma tendência a ser mais de fogo mesmo. Mas me veio à memória um prato que minha mãe prepara muito, que é o arroz selvagem. E é um prato espetacular. E alguns pratos que eu como em restaurantes, né? De pratos com camarão, que são arroz que vão gratinar depois e tal. Então, um prato que pediram uma indicação foi um prato que vem com arroz de leite, que é coberto com camarões, cheiro verde, cebola, alho, tomate e natas. E ele é gratinado com queijo coalho. Bom, minha dica para arroz de forno, primeiro, escolher o tipo de arroz. Nesse caso, seria um arroz e na cocção do arroz você tem que colocar um pouco do leite para ele ter o sabor, né, e ser um arroz de leite salgado. No prato que a minha mãe faz, que é o arroz selvagem, é outro tipo de arroz. É um arroz bastante fibroso, delicioso, com sabor diferenciado. Então, primeira coisa é escolher o tipo de arroz que você quer fazer. Fazer a cocção desse arroz com arroz bem temperado. No caso do gratinado com camarão, a cebola, o alho, gratinar, temperar bem. Eu colocaria um pouco do caldo do camarão. Se você já compra com a casca, melhor ainda, faça um caldo bem gostoso com a casca do camarão e faça a cocção desse arroz já com esse caldo. E aí vai agregar mais sabor ainda. É importante você não cozinhar o arroz muito tempo, para no forno ele vai continuar cozinhando um pouco. E o camarão, ele é super sensível. Você tem que tomar muito cuidado, que se você quiser dar uma selada nele, eu não levaria ele para o forno para gratinar tanto tempo, a não ser que o seu forno seja super quente e você consiga colocar um grill e só vai dar a mesma finalização. Colocaria um queijo coalho, algumas coisas em cima, cebola, para não deixar passar o ponto do camarão, tá? No caso de um arroz de bacalhau ou de alguma outra proteína, você consegue tranquilamente finalizar ele e levar para o forno para ele finalizar a cocção lá. Então os detalhes eu também posso passar pelo Stories depois, tá bom? O arroz de forno que minha mãe prepara, que é esse arroz selvagem, ela faz a cocção do arroz selvagem, depois ela agrega, o que ela prepara normalmente é de frango, tá? Então ela agrega o caldo do frango que ela cozinhou, põe as lascas do frango maiores, o caldo do frango na hora de ir pro forno, né? Ela põe o caldo do frango, um pouco de creme de leite, pimentões, cebolinha, cogumelo. E aí esse arroz ele fica super suculento e cremoso, né? Na hora que a gente vai comer. Então é um sucesso, normalmente as pessoas pedem pra ela fazer. Ela já fez de outras coisas, né? Com camarão e tal, mas realmente o de frango ele fica com um sabor bem diferenciado. A gente nunca testou fazer de bacalhau. Pode ser que o de bacalhau fique gostoso também. E aí vocês podem fazer, por exemplo, arroz selvagem, cozinha ele primeiro, ele é bem mais duro, então ele leva um tempo maior para cozinhar. Finaliza ele, né, com um pouco de nata ou creme de leite, um caldo do bacalhau que vocês preparem. Cuidado, né, que o bacalhau ele pode estar um pouco salgado, então sempre tem que provar
para esse caldo não ficar salgado. Finalizaria com tiras de pimentão, de cebola, de repente de tomate, uns pedacinhos, ou tomate cereja, azeitona, e aí colocaria o queijo, ou a nata, ou o creme de leite, e colocaria para gratinar no forno. Seria uma opção muito boa também. Bom, e aí me pediram uma que eu até fiquei pensando como eu faria isso, né? Eu gostaria de uma opção de ceviche para a Páscoa, ou para a Semana Santa, né? Para Sexta-feira Santa. Eu fiquei pensando assim, um ceviche específico para isso, né? Eu faria algumas adaptações, né? Talvez tenham perguntado isso, né? Pelo meu histórico aí de Peru e pela minha especialidade em ceviches. Um ceviche tradicional peruano seria uma boa alternativa, afinal é peixe branco. E é um prato super saudável, leve, seria uma excelente entrada, tanto para Sexta-feira Santa quanto para Páscoa. Mas se vocês quiserem fazer, quando a gente fala assim, às vezes eu escuto em alguns eventos que tem ceviche de frutos do mar, aí eu vou ver, tem camarão, tem lagosta, tem lula, na verdade está tudo cozido. Eu considero isso um vinagrete. Mas vocês podem fazer uma espécie de vinagrete de bacalhau, o bacalhau cozido, deixar um pouquinho mais cítrico, e aí finalizaria com a cebola roxa e tal, e montaria ele como se fosse um ceviche, tá? Ficaria muito gostoso também. Já que o bacalhau é o símbolo, né, aí da nossa Páscoa, é um dos itens mais consumidos. Mas seria talvez o meu ceviche, né, o vinagrete para a Páscoa. O que não pode faltar? É uma das perguntas. O que não pode faltar no menu da Páscoa? Para mim, o único item, o único que não pode faltar na Páscoa é amor. Então, assim, a gente tem... não pode faltar bacalhau, não pode faltar isso. Na verdade, se a gente está em casa, independente da religião, tá em família, tá bem, tá comemorando junto e tá tudo certo, a única coisa que não pode faltar é amor, né? Porque a gente pensa em itens de gastronomia, a gente está vivendo um momento tão delicado que a gente tem visto que o que aquece mesmo, o que enche a barriga, o que aquece o nosso coração, nossa alma é a comida caseira, são sabores que lembra a família, que lembra nosso passado, que lembra casa de vó, casa de mãe. Então, assim, se na Páscoa, eu não tenho bacalhau, não tenho peixe, não tenho isso, mas se você tá bem, tá em família e tá comemorando, tá fazendo sua oração, tá de acordo com seus princípios, eu acho que tá tudo certo. Então, seria aí o meu ingrediente principal para essa Páscoa. A salada de bacalhau, o próprio bacalhau gomes de saco que vai estar na apostila, ele é bem versátil, esse prato. Então vocês podem servir ele frio, como pode servir ele quente. Servindo frio, ele seria uma salada de bacalhau excelente. Bacalhau tem essa vantagem, né, de ser consumido frio também. Daí eu agregaria um pouquinho de folhas, né, fazer uma cama de folhas verdes para salada. Eu colocaria à parte pra gente consumir, dá para fazer uma maionese com bacalhau, enfim, é um item tão versátil que fica fácil de trabalhar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, assim, ou dar a dica para vocês, né? Peixe, muita gente põe limão no peixe, diretamente no peixe para cozinhar. E isso tem um processo de cocção química e o peixe ele começa a ficar esbranquiçado e com gosto muito forte de limão. Então, tecnicamente falando, não se faz isso. Mas como é que eu lavo o peixe? Se você compra um peixe de boa procedência, você não precisa lavar o peixe, ele está limpo. Quando você lava, você acaba tirando o sabor, deixando o peixe muito aguado. Quando você vai preparar, sai muita água. Então, você precisa tomar cuidado. Mas foi um peixe que eu peguei, eu mesmo limpei, tá cheio de escama, preciso limpar e tá com cheiro muito forte, não tem jeito, eu tenho que colocar limão. Põe então na água, né, uma água limpa, com um pouquinho de limão espremido nessa água. Daí você não vai ter esse processo de cocção química do peixe. E aí quando você prepara o seu peixe depois, ele além de estar com gosto muito forte de limão, ele vai estar esbranquiçado, ele já vai estar duro, ele fica um pouco borrachudo. Então altera muito o sabor e a textura do peixe. O ideal é nunca usar limão para limpar, né? A gente vai tratar ele, temperar normal, e se você quiser depois temperar com limão, uma manteiga de limão, espremer um limão, aí sim. Mas antes, enquanto ele está cru, você vai alterar totalmente a textura dele. O bacalhau é um peixe, só que ele já foi salgado e dessalgado para o consumo.
Então ele não é tão sensível a ponto de perder o ponto de cocção. Ele pode ficar assim também muito seco, né? O peixe que a gente consome, às vezes ele vem tão passado do ponto que dentro ele é bem seco. E o peixe não é para ser seco, ele precisa ser molhadinho dentro. Então o peixe ele também cozinha rápido. Ele não fica tão desagradável quanto o camarão quando passa do ponto. Mas um peixe, ele 10, 15 minutos, ele tá bem cozido já. Então não tem que deixar no forno, às vezes 30, 40 minutos gratinando. Para gratinar qualquer prato de peixe, o que você precisa é de um forno com a temperatura bem elevada. Então são duas dicas aí pro peixe, né? Eu sugiro não pôr limão enquanto ele tá cru e cuidar do tempo de cocção para ele não passar do ponto. O camarão, a mesma coisa, não se põe Faça um teste. Pegue um pedacinho do peixe, esprema o limão e deixe ele separado. Ele fica branco, totalmente branco. Tanto que o princípio do ceviche é esse. A gente faz um processo de cocção química no peixe e ele precisa ser consumido de imediato. Quando você passa muito tempo e deixa ele naquele sumo de limão por muito tempo, ele fica desagradável. Ele fica com gosto forte de limão e fica com a textura desagradável. Então, não aconselho. E o camarão, tempera o camarão também, e o ponto do camarão também é super delicado, então a gente praticamente, a depender do tamanho, mudou de cor, deu uma douradinha, ele já tá no ponto, separa e pronto. Então quando a gente vai fazer moqueca, ensopado, pratos de caldo que leva camarão, se você coloca ele desde o início, às vezes a gente tem um camarão aqui, do tamanho do meu dedo aqui, um camarão enorme, de início, aí você põe no prato. Quando você vai ver, você não tem nem esse pedaço de camarão aqui, de tanto que ele murchou. Aí são dois fatores. Um, porque realmente ele passou demais do ponto, e a qualidade do camarão. Então, às vezes o camarão que a gente compra, ele vem cheio de água, ele vem praticamente inchado de salmoura, e ele perde muito o tamanho dele. E normalmente é por conta do tempo de cocção que se passa demais. Então faz uma moqueca, monta a moqueca toda, com camarão inclusive, e deixa cozinhando aí um tempão. Então não é dessa forma assim que se prepara o camarão, né? Você ou joga o camarão no final, ou você faz o preparo separado do camarão e depois agrega ele. Aí fica a escolha de vocês. E é um ponto daquele arroz de forno que pediram indicação. Se for fazer arroz de forno gratinado, eu repito, né? A gente, se quiser gratinar junto com o camarão, você põe o camarão e põe uma cebola, alguma coisa para proteger o camarão por cima e deixa, 5 minutos no forno mais quente possível, somente para gratinar o queijo, tá bom? Ou faz gratina, né, todo o prato e deixa o camarão só para agregar no final. Bom, o que mais? Pessoal entrando, não vi nenhuma dúvida ainda, mas se tiver depois a gente responde no Stories. O camarão, pronto. Aí eu vou agora aqui para a apostila. A apostila que vocês vão entrar e vão receber no detalhe, ela vai ter uma opção de salada, tá? Que foi a entrada do menu, que normalmente as pessoas escolhem uma salada de entradinha. Aí seria uma salada verde com grãos e nuts. E aí aqui tem todos os ingredientes, as medidas, as folhas que vocês tiverem à disposição. Na receita, por exemplo, tem alface, agrião e rúcula. Vocês podem colocar. O ideal é sim ter um mix, mas vocês vão ver o que é que vocês têm disponível e vão pôr. Grão de bico, né, que normalmente se coloca muito. Existem alguns pratos de bacalhau com grão de bico. O mix de nuts que vocês tiverem, castanhas, noces, amêndoas, tomate, cereja, é interessante pôr para dar sempre. Em salada é sempre importante ter um contraste. E aí lascas de parmesão. Tá tudo especificado direitinho, detalhado. E aí os participantes depois coloquem o e-mail de vocês para vocês receberem, tá bom? Bom, e o molho mostarda e mel que contrasta bem com isso. Então a sugestão é que seja de entrada uma saladinha. O prato principal vai ser o bacalhau ao gomes de sá, que foi o mais pedido aí pelas perguntas e pelas sugestões de vocês. E eu coloquei o rendimento aqui na apostila para 4 porções, qualquer coisa vocês multiplicam ou dividem. Leva o bacalhau em lombo ou em lascas, tá? Como o gomes de sá é um pouco desfiado, não precisa necessariamente comprar o lombo mais nobre de bacalhau. Lógico que fica mais saboroso e você pode colocar as lascas dele no prato, não precisa também desfiar totalmente. Se você compra o lombo, eu não aconselho desfiar 100%.
eu colocaria ele meio só desmanchado no prato. A cebola é finamente picada, e aí eu coloquei cebola em 2 etapas, eu vou explicar por quê. Farinha de trigo é opcional. Se vocês querem aquele efeito que às vezes a gente vê em foto do bacalhau bem douradinho por fora, frito, ou a gente põe bastante azeite na frigideira, deixa esquentar e aí dá uma selada no bacalhau, tanto no lombo quanto nas lascas. Como vocês podem passar um pouquinho de farinha de trigo nesse bacalhau, que ele vai criar uma crostinha crocante, tá? Aí fica a critério de vocês. As batatas, eu amo aquela batata coquetel, que é aquela batata pequenininha, mas pode ser com qualquer batata. O ideal para isso é que você compre, se você quiser deixar as batatas inteiras, batatas menores. Mas se você comprar, não achar e só tiver batata maior, você corta as rodelas e faz o mesmo preparo aqui sem problema nenhum. A azeitona preta, preferencialmente, mas pode ser qualquer azeitona. Lembrem de tirar o caroço, né? Não se deve servir a azeitona com caroço no prato, porque acidentalmente a gente pode morder um caroço e machucar ou quebrar até mesmo um dente, e agora ninguém quer ir em médico. Então, o ideal é tirar o caroço. Aquelas melhores azeitonas enormes, é difícil a gente achar ela sem caroço e dá um trabalho pra gente tirar ela ficar bonitinha. Tem uns amassadores de alho, eu não sei se vocês sabem, que ele vem atrás, ele tem uma rodinha e um furinho assim, e aquilo é para tirar o caroço da azeitona. Aqueles amassadores de alho bem antigo, né, o de alumínio. Então aquilo ali você pode pôr a azeitona e apertar. Então, ó, uma dentista aí, ó. Eu comentei agora que ninguém quer quebrar o dente, né? Então aqui da azeitona é importante tirar o caroço. É melhor que a azeitona fique cortada e não fique tão bonita do que ter o risco de quebrar o dente com o caroço. Ovo de codorna, quem não tiver o ovo de codorna ou preferir outro ovo pode ser, tá? O ovo normal cozido. Um fato curioso é o tempo de cocção, né? Porque quando a gente, não sei se vocês já repararam, às vezes a gente chega e vê aquela gema com a volta ao redor, um anel na gema muito escuro. Aquilo ali é porque passou demais do ponto. Então até o ovo tem um tempo de cocção. E aqui tá direitinho explicando. Vocês vão deixar o ovo cozinhar, um ovo de codorna no máximo 4 minutos depois da água ferver. Um ovo de galinha no máximo 6, 7 minutos depois da água ferver. Então, lógico que não altera tanto o sabor, mas fica feio o ovo e altera um pouco, né, a textura da gema também. Bom, finalizando com a salsinha, tá? E temperando sempre com sal e pimenta do reino. Eu costumo dizer que pimenta do reino, ela não é para deixar o prato picante, e sim para aguçar as papilas gustativas, pra gente sentir mais sabor. Então, se vocês querem um prato picante, utilizem dedo de moça, malagueta, calabresa, pimenta calabresa, o que for. Não abusem tanto da pimenta do reino. O umami é de qual estado? A gente fisicamente está localizado na Bahia, mas hoje eu moro em São Paulo e a gente está com um projeto agora em andamento para não ter fronteiras. Então aguardem que vão vir novidades em breve. Tá? Amo azeitona preta, mas muda a cor do bacalhau, principalmente quando é salada. Coloque no final, não faça cocção com ela. Deixa só para finalizar com a azeitona, tá? Porque tanto ela vai perder cor como vai alterar a cor do prato. Então você pode deixar somente para finalização. Bom, aí aqui o passo a passo do bacalhau. Você pode ferver o bacalhau em água com sumo de 1/4 de limão. Pode ser o limão normal ou o limão siciliano, que deixa um sabor até mais agradável. Certifique-se de que está sem espinhas totalmente, né? Quando você fizer esse processo de cocção, vocês já aproveitam e tiram a pele. Não tira antes, porque quando a gente tira antes a pele do bacalhau ainda crua, a gente perde um pouco do colágeno do bacalhau e perde muita carne. Então, o ideal, se você for dar essa ferventada nele, para tirar a pele e para tirar as espinhas, fica bem mais fácil. E aí não tem desperdício. Bom, seque bem. Se você quiser passar na farinha, você passa nessa hora. Se não quiser passar na farinha de trigo, você aquece bem o azeite e dá uma selada nesse bacalhau. Depois você retira e reserva. Vai dourar a cebola picada, uma parte da cebola. Eu gosto muito de trabalhar tanto com cebola picada como aquela cebola coquetel também, que é aquela pequenininha. A pequenininha eu trabalho com ela ou inteira e cozinho ela na panela e sirvo ela inteira. Ou eu coloco as metades e dou uma selada e sirvo como se fosse pétalas de cebola, tá? Então, depois eu vou postar. A gente tem aqui algumas imagens de pratos que a gente já fez. A gente vai postando e vai dando as dicas.
a cebola coquetel, passa na mesma panela. Se vocês optarem por trabalhar somente com um tipo de cebola, tá ótimo. A cebola picada, a cebola coquetel é mais estética e textura do que realmente uma função específica do prato. Bom, depois vocês vão montar em um refratário que possa ir no forno e que seja já bonito para ir pra mesa, o bacalhau, colocando sempre a camada de cebola picada por baixo. Isso ajuda para que o bacalhau não grude na vasilha, né? Uma camada de batata, um pouco de bacalhau. Aí se você for trabalhar com a cebola coquetel, você já bota a cebola coquetel arrumando, já lembrando que vai ser a forma que você vai servir. Então já coloquem os itens intercalados, uma montagem harmônica e bonita. Se sujar, vocês já limpam a borda do refratário, porque todo refratário, toda vasilha que vai pro forno suja, ela vai ficar com aquela manchinha de queimado. Então a estética na hora de servir fica um pouquinho comprometida. Leva o forno já pré-aquecido a 180 graus no mínimo, tá? Por 15 minutos. E esse prato, ele praticamente já tá todo cozido. A gente deu uma leve fermentada no bacalhau, a gente já deu uma pré-cozida na batata, então não é uma coisa que demora tanto para cozinhar. E aí a cebolinha e o ovo de codorna a gente só põe no final. A azeitona, que alguém comentou aqui que gosta da azeitona, mas não gosta porque ela altera a cor, vocês vão colocar na montagem, já pode pôr em cima. E ela vai ficar um pouco ressecada, ela fica um pouco murcha, mas não tem problema. Se você quiser uma coisa mega de apresentação, você coloca no final. Agora cuidado para a azeitona também não estar gelada. Aí você serve um prato quente com azeitona gelada. Então você precisa dar uma aquecida na azeitona. Você pode ferver ela rapidinho na panela para finalização, só para dar uma aquecida nela, tá? No caso da salada, não precisa. Você deixa ela separada totalmente. E aí só na hora da montagem você coloca ela na salada. Então, aí na apostila tem os tipos de bacalhau que eu falei para vocês no começo, mas tem detalhado aqui as características de cada um, as melhores utilizações. E de sobremesa da aula e eventos. Bom, a gente participa de alguns eventos, a gente dá aula também, a gente faz confrarias, assim, não tem muita fórmula não. O MAME, ele é um centro de gastronomia para promover experiências mesmo e compartilhar, né, essas experiências. Então, a gente traz um pouquinho da emoção de estar compartilhando a refeição, de compartilhar a mesa para o nosso dia a dia, certo? Bom, então, a sobremesa que está na apostila vai ser um ovo de colher, um ovo individual de colher. Daí tem aqui o detalhe que traz um pouquinho da nossa live de terça-feira, né, de como fazer a casquinha. E tem aqui algumas ideias de recheio. Nesse caso, eu escolhi já um que é o ovo mocatino de colher, que ele tem 3 camadas, porque aí você já fica com 3 receitas de recheio, tá? A receita do brigadeiro de café, o brigadeiro de baunilha e o brigadeiro de cacau. Então, minha ideia... Deixa eu só terminar aqui o ovo já. Minha ideia da sobremesa é a gente fazer uma casquinha pequena, preencher com as camadas, né, de o café, o cacau, desculpe, deixa eu olhar a montagem aqui. Bom, a montagem vocês vão fazer as 3 camadas de acordo com a preferência de vocês. Por exemplo, pode ser o de café, o de baunilha e o de cacau em cima. Pode finalizar como se fosse realmente um mocatino, então finalizar com um chantilly em cima. Pode polvilhar até um pouco de canela, se vocês gostarem, um pouco do cacau em pó, e servir isso como uma sobremesa, tá? Fica uma delícia, é um espetáculo. Quem tem filho em casa, independente da idade, é uma diversão fazer essa montagem. Então vocês podem até colocar separado, né? Colocar as casquinhas na mesa e colocar os recheios para cada um montar o seu. Porque eu acho que, na verdade, o objetivo da Páscoa é esse, né? A gente ter uma interação em família, união e muita diversão. Diversão no sentido de estar junto, de confraternizar a família mesmo, né? Alguém perguntou se colocar o molho branco fica bom. Bom, nesse bacalhau Gomes de Sá, ele não leva molho branco. No bacalhau gratinado, que é basicamente a mesma coisa. Tipo assim, todos os pratos de bacalhau levam, normalmente, a cebola, a batata, às vezes pimentão, nesse caso não tem, mas vocês podem colocar os ingredientes que vocês querem, pode colocar na vasilha,
pôr um molho branco, pode pôr natas, pode pôr um creme de leite fresco batido, o que vocês desejarem. E pôr, por exemplo, o de nata. Você põe a nata, um creme de leite fresco batido e leva ao forno. Quando ele começar a dourar, em cima ele já está pronto. Você falou de molho branco, alguém perguntou. Pode pôr o molho branco e alguém já perguntou assim, e pode colocar queijo em cima? Pode. Gente, gastronomia são possibilidades infinitas, né? Fica muito gostoso você fazer um gratinado e colocar um parmesão ou colocar o queijo da sua preferência. No caso do arroz de forno de camarão, a receita que pediram, ele leva queijo coalho em cima. Então vocês podem fazer, normalmente parmesão é bom que ele não sai tanta gordura, não fica... Só cuidado quando pôr o queijo em cima, para não ser um queijo tão gorduroso e ficar aquela boiando, né, na gordura. Então façam, por exemplo, um molho branco, um creme de leite, uma nata, se quiser pôr um queijo, colocar tranquilo um pouco, não colocar tanto, e levar ao forno para gratinar, vai ficar uma delícia. Agora eu quero ver esses pratos, viu, minha gente? Eu tô vendo, já tô ficando com fome aqui, já tô vendo várias ideias surgindo. Eu quero que vocês mostrem, tirem foto, postem, marquem o Mami. Se não for postar, manda pra gente aí, pra gente ver. Porque uma das nossas maiores realizações é ver aí as criações de vocês, né? Ó, Vidal, tudo bom? Beijão. Quem sabe muito é você também, né? Quero ver se a sua Páscoa como é que vai ser. Quer dizer, nem sei se eu quero ver, né? Já que eu tô tão longe, eu não posso nem provar. Pronto, eu vou postar assim. Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Obrigada a vocês aí pela participação. Fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho. Quem estiver gostando, não esquece de dar um print na tela, postar e marcar a gente, tá bom? Mandem dicas, sugestões de tema, ideias, as dificuldades que vocês têm. Aproveitem as dificuldades que estão aparecendo agora nessa época que a gente está tendo que se virar em casa. Vocês sabem o que eu me arrisco. Júlia já sabe fazer cada bacalhau delicioso. Peixe, você é top, obrigada. Vocês que são tops. Porque assim, o que mais me agrada, o que mais me dá prazer é essa troca mesmo de experiência, né? Por mais que a gente estude e se dedique, sempre tenho que aprender, sempre tenho que aprender. Às vezes o que dá certo pra mim não dá certo pra todo mundo, cada um tem um paladar. Então sempre nas aulas eu falo que a gente tem as técnicas, que a gente aprende a técnica e a gente precisa ajustar a nossa realidade, os insumos que a gente tem disponível, aos nossos gostos. Então, gastronomia é isso, né? Trazer um pouquinho da cultura, trazer um pouquinho das nossas raízes, trazer o que a gente tem disponível na região que a gente está. Falar em região que a gente está, teve uma pergunta aqui, dentro dessa aqui, do bacalhau tradicional, qualquer peixe. Uma época eu estava morando num lugar onde não existia bacalhau. E aí eu queria, porque queria comer. Apareceu um lugar que vendia, era um absurdo o valor, e eu nem sabia qual era a qualidade. Então, assim, eu me arrisquei a produzir um bacalhau, né? Lógico que não era, aí os portugueses que estiverem me vendo vão me crucificar. Não era um bacalhau. Aí seria aquela questão que eu falei, é um peixe tipo bacalhau. Então eu acabei colocando, quem estiver em outros países e não tiver o bacalhau disponível, eu peguei um peixe de posta bem alta. Aí a gente tem algumas opções, tem que ser um peixe de uma carne um pouquinho mais dura, não pode ser tão suave. Salguei esse peixe bastante e aí a cada 12 horas, né, no início, você vai retirando um pouco do líquido que sai, deixa ele tampado na geladeira, senão ele estraga, e aí vai retirando o líquido dele. Normalmente, umas 72 horas depois, você tem um peixe salgado, desidratado já, e aí já dá para fazer alguma coisa que lembre um bacalhau, tá? Então foi a forma que eu acabei me virando e consegui matar um pouquinho da saudade do bacalhau. Ensinamento. Com certeza, Vidal. Vamos marcar alguma coisa aí pra gente fazer uma live juntos, que você também tem muita coisa para ensinar. Tá bom? Então, alguma dúvida por enquanto? Se não aparecer a dúvida agora, que às vezes a gente quando tá fazendo ou quando tá providenciando os insumos aparecem, podem mandar a mensagem pra gente, viu, gente? Que a gente vai responder. E não esqueçam, quem quiser o material, de responder a perguntinha lá, colocando um e-mail pra vocês pra gente mandar a apostila, tá bom? A apostila já tá pronta. Mandem um e-mail logo que amanhã a gente já vai enviar pra todo mundo. Ok? Agradeço imensamente aí a participação de todos. Fico muito feliz de a gente estar compartilhando esse tempo juntos.
Estamos sempre à disposição aí para qualquer dúvida. Fique à vontade, o Mami é a casa de todos, né? Gastronomia para todos é uma coisa que nos une muito e que nos traz muita felicidade. Então vamos sim compartilhar nossas experiências. Espero que todos tenham gostado. Espero ter contribuído um pouquinho aí para Páscoa, né? E que seja um dia muito especial, que vocês consigam trazer o melhor aí para a família de vocês, tá bom? Desejo uma feliz Páscoa, uma feliz semana para todo mundo. Estaremos sempre à disposição, ok? Beijo, até mais. Tchau, tchau. Feliz Páscoa para todos. Tchau, tchau.